Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e também com toda a sua família. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à custa de bênçãos educativas e redentoras. O Mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. Trecho da mensagem Bem-aventuranças, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel e que faz parte do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela, iniciamos mais um programa Espiritismo em Marcha, que traz também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Desprendimento, do livro Hora Certa, trazida a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Se alguém dissesse aos nossos antepassados na vida física que eles não eram donos absolutos das posses que usufruíam, responderiam com a revolta e zombaria, assinalando-lhes as palavras. E se acrescentássemos que eram eles simplesmente usufrutuários das propriedades de que se supunham senhores, não acreditariam, prosseguindo na mesma atitude de negação. Isso, porém, não invalidaria a realidade, porquanto eles todos, em momento certo, foram compelidos a transferir os patrimônios que retinham a outras mãos. A reflexão em torno disso pode auxiliar extensamente os nossos companheiros atuais em estágio no mundo, porquanto estariam razoavelmente acordados para as leis que regem a vida. Admitamos ou não a força desses fatos, a verdade é que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, quando no regime da reencarnação recebemos os bens de que nos servimos por empréstimos da providência divina, que através deles não somente nos propicia os benefícios da experiência nos aprendizados do cotidiano, mas também deles se vale para examinar a altura de nossos sentimentos, a nossa criatividade no trabalho, o nosso amor ao desprendimento em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com as reuniões públicas suspensas. A pandemia continua e a vacinação é o único meio de controle e extinção dela, o que ainda levará meses em nosso país. As instituições espíritas têm realizado lives nos seus canais e também através do Facebook e no YouTube. Então, é para elas que nós projetamos a atenção daqueles que nos acompanham e que podem assistir vídeos e palestras, tanto no Facebook, como, por exemplo, da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, como do Bezerra de Menezes, Caruaru,
e de outras instituições que inclusive disponibilizam vídeos através do YouTube. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Continuação. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contacto de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão: o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas, ai daquele por quem venha o escândalo, quer dizer, que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofresse seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura energética, aliás, enérgica, esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isso é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos, antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista, antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta.
Onde encontrar uma instituição espírita. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, Borracharia 24 horas. Próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Resposta dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. O Espiritismo na Bíblia. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, lemos: a caridade jamais se acaba. Comentários de Emmanuel. Encontra-se na mensagem A Luz Inextinguível, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo médium Francisco Cândido Xavier, que analisa essa passagem. E assim nos escreve: permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis na tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia, com extremas desilusões. A iminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laboratório reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em qualquer lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Onde encontrar uma instituição espírita. Casa Allan Kardec, localizado na Rua Serinhaém, número 555, Boa Vista 2. Reuniões públicas domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara.
Continuamos com a programação do Espiritismo em Marcha, sem a possibilidade da participação de você, rádio ouvinte, através de perguntas ou de dúvidas. E sempre trazemos algumas questões, algumas perguntas para aprofundar os temas que abordamos durante o programa. Quero lembrar que, não havendo na maioria das instituições espíritas em Caruaru ou no estado reuniões públicas, tem havido muitas lives e transmissões de palestras, de estudos através da internet. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, assim como a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, disponibilizam através do Facebook, através de canais no YouTube, a possibilidade de vocês assistirem a palestras, a seminários espíritas. Outras instituições espíritas em Caruaru também utilizam esses canais. Procure colocando em busca nesses aplicativos e coloque o nome de sua instituição e verifique essa oportunidade de ainda conseguir vídeos, palestras através dos recursos da internet. Vamos assim para uma primeira questão com os temas dessa manhã. Como podemos transformar sacrifícios e sofrimentos em bênçãos educativas e redentoras? Emmanuel, o espírito mentor de Francisco Cândido Xavier, o seu guia espiritual, tratou dessa questão na mensagem Bem-aventuranças, que faz parte do livro Pão Nosso. E Emmanuel deixa de forma bem explícita o seguinte, de que é preciso destacar, salientar, que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Para que, ao passarmos por dificuldades, por sofrimentos, termos essa posição sugerida por Emmanuel como sendo a consequência ideal de se experienciar a espiritualidade trazida pelo Evangelho do Cristo na nossa vida, só é possível, é claro, a partir do momento em que nós passamos a encarar a vida no plano físico, como espíritos encarnados, do ponto de vista da reencarnação, da imortalidade da alma, da continuidade da vida em termos de realidade fundamental para nós, quer estejamos no corpo ou fora dele. Então é preciso aqui entendermos que essa transformação, esse entendimento de dificuldades e sofrimentos como instrumentos de educação para o nosso espírito, e isso só é possível dentro dessa perspectiva de realidade que a doutrina espírita nos dá e que tem todo o seu alicerce, toda a sua base na essência do Evangelho do Cristo e nas bem-aventuranças. É por isso que o título da mensagem é Bem-aventuranças. Porque quando Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, dentre todas as outras bem-aventuranças, só há uma base de entendimento dessa proposta do Cristo como profundamente verdadeira, se estivermos com os valores espirituais bem estabelecidos em nosso íntimo, em nosso entendimento. Então, é esse o caminho, é essa a possibilidade. E é também, ao mesmo tempo, o incentivo para que, estudando, conhecendo mais a revelação espírita, que nada mais é do que o Evangelho do Cristo redivivo,
nos habilitemos a um novo entendimento da vida. Entendimento esse que deve escorrer no nosso dia a dia ao enfrentarmos dificuldades e problemas tão comuns a todos nós, mas só que agora numa perspectiva nova, espiritual, e que usa tudo o que acontece conosco como lição, aprendizado e crescimento espiritual. Quer sejam situações agradáveis ou desagradáveis, quer sejam problemas, quer sejam situações de paz e de tranquilidade que estejamos vivendo. É essa a explicação que nós temos. Vamos então para a próxima pergunta. Como podemos entender a frase de Jesus? É necessário que surjam escândalos, mas ai daquele por quem vierem. O Evangelho, segundo o Espiritismo, trata dessa questão no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, onde tivemos a leitura do item, de parte do item, que se intitula Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas nos referindo particularmente à questão, quando Jesus diz que é necessário que venham, que surjam escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem, a referência do Cristo só é perfeitamente entendida à luz da doutrina espírita. Jesus se dirigia ao nosso entendimento de que, sendo a Terra um mundo de provas e expiações, aonde a grande maioria da humanidade que está encarnada traz um passado de desajustes, de crimes, de vícios, e que ao contacto de uns com os outros, através dos atritos desse contacto, nós vamos despertando para a renovação dos valores, é evidente que isso possibilita de forma ampla que surjam escândalos. Escândalos como atitudes ou ações do homem que se chocam com as leis divinas, que vão de encontro, sobretudo, à lei do amor, e que muitas vezes é permitido pelas leis divinas como instrumento de despertamento ou de recuperação para aqueles que são atingidos. O problema é para quem se torna instrumento do escândalo. Entendamos bem aqui essa situação com mais detalhes. Nós podemos, por exemplo, trazer um passado onde tivemos ações de desequilíbrio, por exemplo, na área de um crime. Nós podemos ter tirado a vida física de alguém no passado. E na encarnação atual, no mundo de provas e expiações como nós estamos, há dentro de nós uma vibração magnética para passarmos por uma situação semelhante àquela que fizemos de mal a outro no passado. Essa vibração de desequilíbrio em nós é que possibilita ou não o surgimento de alguém como assassino a tentar também tirar nossa vida física, como um reflexo do nosso erro do passado. A questão toda é que as leis divinas têm os seus mecanismos ideais de reajuste e de reequilíbrio. Muitas vezes através de doenças, através de acidentes, através da própria perda do corpo físico, em uma cirurgia, em um tratamento,
aonde a dor e o sofrimento relativo àquela desencarnação inesperada vai trazer alívio ao passado de culpa daquele espírito. Em resumo, não precisa que ninguém cometa o escândalo de se tornar assassino de nós, face o nosso passado. Mas é possível que alguém se torne. É possível porque nós trazemos o passado de erro e ao cruzar o caminho com alguém que faça os seus desequilíbrios atente contra a nossa vida, nós estaremos em resgate do nosso passado. Mas como Jesus havia dito, ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, não é porque trazíamos um passado de erro que era justificável alguém cometer aqueles mesmos erros conosco. A pessoa comete se quiser. Se ela não quiser, as leis divinas iriam encontrar o momento e a circunstância ideal para resgatarmos aquele erro. É por isso que Jesus foi bem claro ao dizer: é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vierem. Em resumo, é necessário porque nós estamos no mundo de provas e expiações, aonde a enorme quantidade de erros e de desequilíbrios do passado de cada um de nós nos trouxe de volta a esse mundo de provas e expiações. Mas a ninguém é dado o direito de se tornar instrumento de escândalo. Quando alguém faz isso, utilizando-se do livre-arbítrio e da liberdade relativa, as leis divinas permitem, mas as consequências serão inevitáveis. Era essa a explicação. Temos aqui a última pergunta do programa de hoje, que é o seguinte: o bem que praticares é teu advogado em toda parte. Como entender a extensão desta frase de Emmanuel? Essa frase de Emmanuel, que muitas vezes é inclusive compartilhada nas mídias, nas redes sociais, faz parte da mensagem A Luz Imperecível. E nessa mensagem, entre outras observações, ele diz exatamente isso. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Emmanuel faz uma referência sutil e indireta ao fato de que nós temos um advogado, um intercessor maior, que é Jesus. Jesus é colocado pelos evangelhos como sendo aquele que, através da nossa fé, da nossa renovação íntima, com base no seu evangelho, nos habilitamos a ter ele como intercessor. E Emmanuel aqui se refere ao fato de que, independente de crença religiosa, o homem que se torna instrumento do bem de forma ampla possível aonde ele estiver, os atos de verdadeira caridade, de abnegação praticados por ele, constituirão um alicerce de defesa espiritual quando ele tiver necessidade, esteja ele onde estiver. Porque o bem que nós venhamos a praticar, ele estabelece determinadas marcas no nosso psiquismo, no nosso corpo espiritual. E essas marcas acompanham o nosso espírito onde nós estivermos. E é por isso que Emmanuel coloca de forma bem clara: o bem que praticares é teu advogado em toda parte. Porque através dessas ações de verdadeira caridade, nós constituímos um grupo de espíritos
que nos acompanham a buscar também, se necessário, a nossa defesa, a ajuda, o socorro, que de forma muitas vezes sutil, indireta, nos alcança e nos livra de um mal maior. Com isso, Emmanuel quer dizer a nós o seguinte: faça o bem no máximo das suas forças. Seja veículo da caridade onde estiver, porque o seu esforço e a sua vivência nessa área não precisa cobrar nem aguardar a intervenção mais direta, porque é da lei de Deus que nós venhamos a colher os frutos mais cedo ou mais tarde, de acordo com a plantação que fizermos. Assim chegamos ao término de mais um programa Espiritismo em Marcha. Agradecemos àqueles que nos acompanharam aí pela Rádio Liberdade. Divulguem o programa, agradecemos a divulgação que você possa fazer. Até o próximo domingo às 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha. Divulgando